Peço à igreja que abra a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus, ex-publicano, também chamado Levi, homem que diante do chamado do Senhor Jesus Cristo deixou tudo e passou a segui-lo. Teve a vida transformada. Mateus capítulo 1, nós leremos do verso 18 ao verso 25. Após a leitura, falaremos com Deus em oração mais uma vez. Hoje, nós relacionaremos o advento do Redentor a José. O advento do Redentor e José. Talvez uma frase meio estranha, mas nós ressaltaremos lições que podemos aprender do advento do Redentor na vida de José. Acompanhe silenciosamente a leitura da palavra de Deus em sua Bíblia. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Deus, quão maravilhoso esse nome é. Ele recebeu o nome Jesus, o Filho, a segunda pessoa da Trindade, o Deus que se relaciona conosco, que se coloca do nosso lado, o Emanuel. Nós lhe agradecemos por ele. Lhe agradecemos porque o Senhor nos amou de tal maneira que, embora entristecendo o teu Santo Espírito ou o teu Espírito Santo, o Senhor morreu por nós, na pessoa do Filho. Obrigado, Senhor, ouve a nossa oração, recebe a nossa adoração, fala conosco. Queremos ouvir a sua voz agora, quando, mais uma vez, de forma mais pausada, releremos a palavra, procurando expor o seu conteúdo. Que a palavra seja vista diante de olhos abertos pelo Senhor mesmo. Abençoa também nossas crianças. Fala ao coração de cada uma delas. Usa os professores que compartilharão o recado do Senhor ou a mensagem do Senhor a elas. Que elas sejam impactadas e se mantenham firmadas na sua presença, Pai. Em nome de Jesus, nesse nome maravilhoso oramos. Amém. O advento do Redentor
e José. Irmãos, nós somos privilegiados por ter a Bíblia em mãos e o Espírito Santo no coração. Você não pode mensurar quão grandes privilégios são esses. De outra forma, não compreenderíamos a mensagem de Deus para nós. Mateus e os outros apóstolos só começaram a entender realmente a verdade após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Isso está muito claro, muito nítido nos evangelhos. E olha que eles andaram com o Senhor por todo o ministério terreno dele. Que privilégio é termos a Bíblia em mãos e o Espírito Santo no coração. Quando começamos a ler o evangelho que Mateus escreveu, temos a impressão de que as verdades que ele registrou, décadas após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, sempre lhe foram bem entendidas. A realidade, porém, é que não foi bem assim. Era tudo novo, era tudo novidade. Eram verdades que estavam sendo levantadas pela primeira vez. E eram chocantes, eram perturbadoras, eram marcantes para aquele povo. Entendendo este pano de fundo, fica mais fácil interpretarmos esse texto e vermos que assim ele se torna particularmente especial. Quando nós começamos a leitura do Evangelho segundo escreveu Mateus, abrindo a Nova Aliança, abrindo o Novo Testamento, nos versículos 1 a 17, nós lemos sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo como homem. Nos versículos 1 a 17, nós temos esta mensagem: o Senhor Jesus Cristo, homem, filho de Davi, filho de Abraão. Para que fosse nosso representante, ele precisava ser homem. Ele veio para isso. Foi esse o motivo de sua encarnação: nos representar, fazer aquilo que não conseguimos fazer por nós mesmos, fazer aquilo que o nosso primeiro representante foi frustrado na sua tentativa. Ele precisava ser homem. Quando nós lemos os versos seguintes, do versículo 18 ao 25, os versículos nos quais refletiremos, lemos sobre o nascimento do Senhor Jesus Cristo como Deus, para garantir que ele não falhasse, como Adão falhou. Ele precisava ser Deus. Os descendentes de Adão, todos eles e todos nós, são marcados pelo pecado. Ele não podia ser descendente ordinário de Adão, fruto do relacionamento de um homem com uma mulher. Ele precisava ser Deus. Vejamos, pois, irmãos, o que o texto de hoje apresenta quanto a esta última verdade. O Redentor precisava ser Deus, analisando-o através da pessoa de José. E o primeiro ponto que nós vamos ressaltar: o que fazer nessa situação vergonhosa? Eis o dilema de um justo. O que fazer nessa situação vergonhosa? Eis o dilema de um justo. Versículo 18: foi assim que aconteceu o nascimento de Jesus Cristo. Foi assim que aconteceu. Estando Maria, sua mãe,
desposada com José. Maria, tida como mãe. Ela sempre aparece nos evangelhos como mãe do Senhor Jesus Cristo. Ela foi instrumento, ela foi usada pelo Senhor. Embora no texto de hoje pouco se fale nela, muito pouco. O texto vai falar de José, mas o texto aqui apresenta Maria, sua mãe, estando desposada com José. Desposada, o equivalente ao nosso noivado, mais ou menos a ideia do noivado na nossa cultura, porém com implicações muito mais sérias. Um noivado não era facilmente dissolvido. A dissolução de um noivado era tida como um divórcio. Era um compromisso já de casamento, embora sem relações maritais, sem intimidade sexual. Era um tempo que ia geralmente, um tempo de geralmente 12 meses. Em algumas ocasiões um pouco menos, mas geralmente um tempo de 12 meses. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Se Maria é tida sempre como mãe do Senhor Jesus Cristo, José nunca é tido como pai. Em lugar algum, o Evangelho diz que José foi pai do Senhor Jesus Cristo. Em lugar algum acontece dessa forma. E o texto acrescenta: achou-se grávida pelo Espírito Santo. Algo chocante. A primeira vez, algo que é jogado por Mateus, ou colocado por Mateus, no primeiro capítulo do seu Evangelho, abrindo o Novo Testamento, e nós recebemos estas informações muito tranquilamente, porque nós já nascemos recebendo estas verdades. Nós já nascemos recebendo estas informações do nascimento do Senhor Jesus Cristo, da Virgem Maria. Nascemos recebendo essas informações, concebido pelo Espírito Santo. Mas para aquele povo era novo. Para aquele povo era a primeira menção. Os escritos de Mateus nos mostram algo décadas depois, que trouxe escândalo, que trouxe perturbação. Não se ouvia falar de virgens concebendo, não se ouvia falar de nascimentos virginais, embora haja na mitologia algumas deformações de mulheres que engravidaram de divindades, mas não como a Bíblia coloca, da forma pura, santa que a Bíblia coloca. O texto diz que ela achou-se grávida do Espírito Santo. Para nós, a expressão Espírito Santo é tão comum. A gente conhece o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Nós lemos os Evangelhos, lemos as Epístolas e falam tanto do Espírito Santo. Esse termo era raríssimo no Antigo Testamento. Pouquíssimas são as vezes em que no Antigo Testamento aparece a expressão Espírito Santo. Não era tão claro assim. No Antigo Testamento, o Espírito de Deus vinha sobre alguns homens, especialmente em situações específicas, quando esses homens eram ungidos para determinadas funções. E de repente, acontece de uma virgem conceber do Espírito Santo.
o Evangelho se abre de forma perturbadora. Tudo era muito novo. Para nós, essa sempre foi a história. Nascemos aprendendo assim. Para eles, era a primeira vez que se deparavam com isso. Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Versículo 19, nos diz o seguinte: mas José, seu esposo, percebam que ele já era tido como esposo, o desposório, ou o noivado, naquela época, de fato, era já um casamento, porém sem relações íntimas. Era um tempo onde dois que estavam engajados nesta aliança se preparavam para a consumação, quando haveria então uma festa de 7 dias e o noivo levaria para a câmara nupcial a noiva. José, seu esposo, sendo justo, alguém que guardava a lei do Antigo Testamento, alguém que confiava em Deus e procurava andar de forma a honrar os escritos de Moisés, dos profetas, os salmos. Era um homem justo diante da lei. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, lançar sobre ela má fama. O texto aqui, irmãos, não entra em detalhes, mas nós sabemos, por outros relatos nos evangelhos, que quando Maria ela recebeu a revelação, ela imediatamente foi empreender uma viagem para visitar Isabel, que já estava no 6º mês de gravidez. Maria começando a sua gravidez. E ela então ficou com Isabel, até que o bebê nascesse, até que João Batista nascesse. E após ter permanecido então mais de 3 meses com Isabel, ela retorna desta viagem, e quando ela chega da viagem, a gravidez já era aparente. E José percebe aquilo. E José sabia que não havia acontecido nada de intimidade entre eles. E José entra em perturbação. O que fazer nessa situação vergonhosa, vexatória? Eis o dilema de um justo. O que fazer nesta situação vergonhosa? Não sei, a Bíblia não fala nem aqui, nem em nenhum outro lugar. O que é que Maria falou para José? E se é que ela falou alguma coisa? O texto não traz um diálogo entre eles, uma conversa entre eles, ou não traz para a gente a informação de que houve isso. Não sabemos como se deu, mas o fato é que diante da situação, José pensou que ela o havia traído. Mas ele a amava. E não querendo lançar má fama sobre ela, resolveu deixá-la secretamente. O que é que isso significa aqui? Ele resolveu empreender um processo de divórcio privativo entre sua família, a família de Maria, sem tornar público para a sociedade detalhes. Possivelmente naquela época Maria não corresse risco de apedrejamento. Eu, no passado, já até pensei que Maria, se José a expusesse publicamente, ela poderia ser apedrejada, mas os judeus estavam proibidos pelo Império Romano de matarem pessoas por sua lei. Eles não podiam fazê-lo. Mas ainda assim José resolveu privá-la, preservá-la, sem que tornasse
público, em processo público, no sentido de expor e dizer, olha, ela me traiu, ela, estando desposada comigo, ela se deitou com alguém e está grávida. Ele não a quis infamar. Ele resolveu fazer tudo de forma discreta. O que fazer nessa situação vergonhosa? Eis o dilema de um justo. Irmãos, um pregador, se eu não estou enganado, chamado Sinclair Ferguson, se eu não estou enganado que foi ele que disse fez essa colocação, ressaltando os acontecimentos aqui deste texto. Ele disse o seguinte, que o problema aqui, na verdade, não era receber Maria. José amava Maria. O problema era receber Jesus, que estava em Maria. E ele então faz uma aplicação dizendo que sempre que nós recebemos Jesus, de uma forma ou de outra, na sociedade em que vivemos, nós passaremos por constrangimentos. Receber Jesus nos leva a nos posicionar diante de uma sociedade que pensa muito diferente daquilo que o Senhor Jesus Cristo manifesta no Evangelho. O que fazer diante dessa situação? Como cristãos que somos, em muitos momentos, tendo Jesus conosco, nós precisamos nos posicionar. E em muitos momentos, não seremos compreendidos. E aqui começa o advento do Redentor e José, nos mostrando que quando o Redentor nasce na nossa vida, entra na nossa vida, nós precisamos nos posicionar. Eu quero prosseguir, irmãos, os versículos que vêm seguidos, versículos 20 a 23. Nem sempre a realidade é facilmente visível aos olhos, mas Deus não deixa de se manifestar àqueles que confiam nele. Nem sempre a realidade é facilmente visível aos olhos, mas Deus não deixa de se manifestar àqueles que confiam nele. Vejam o versículo de número 20. Enquanto ponderava nestas coisas, no processo privativo, que o levaria a deixá-las secretamente, de uma forma a não expô-la, enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho, numa revelação angelical, algo que não era comum também. Deus havia ficado 400 anos sem se manifestar, o chamado período interbíblico, ou período de silêncio, onde não houve manifestações maiores da parte de Deus, revelações divinas. E de repente José se depara com uma revelação de um anjo de Deus. E esse anjo lhe diz: José, filho de Davi. Não sabemos, como eu já disse, o que ele e Maria conversaram. Todavia Deus interveio na situação. Deus conversou com ele. Quem sabe Maria lhe tenha dito e ele não tenha acreditado, não sei. Quem sabe Maria tenha deixado por conta de Deus, eu não vou falar, o mesmo Deus que me falou vai falar com ele, também não sei. O fato é que de verdade, realmente Deus agiu, Deus interveio.
E quando Deus se dirige a José, Deus diz: filho de Davi. Como pai legal do Senhor Jesus Cristo, ele não é em lugar nenhum no Novo Testamento dito como pai de Jesus, mas estava como pai legal, e como pai legal, aquele que na nossa situação registra no cartório. Como pai legal do Senhor Jesus Cristo, os judeus consideravam a genealogia pelo lado do pai, ele tinha que ser filho de Davi. Porque os versículos primeiros, quando falam da genealogia humana do Senhor Jesus Cristo, da sua ascendência humana, o texto começa dizendo: Jesus Cristo, filho de Davi. Ele tinha que ser da linhagem de Davi. Então o anjo diz a José: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher. Receba Maria, que já é tua mulher. Não temas receber Maria, tua mulher. Esse temor aqui não tem a ver com terror, horror, pavor. Esse temor tem a ver com a própria dignidade, com a própria honra e com o futuro daquela que ele amava. Ele temia pela sua dignidade, ele temia pela sua honra, ele temia pelo futuro daquela a quem ele amava. Ele estava com medo. Tanta coisa acontecendo. Parece que os seus planos estavam todos desmoronando de uma vez só. Um futuro sonhado, planejado, constituição de uma família com aquela mulher que ele amava. E de repente parece que tudo cai por terra. O medo do que será então, como será então a minha vida? E Deus se aproxima dele e lhe diz: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher. Prossiga o processo, porque o que nela foi gerado, o bebê que está crescendo já está visível. O que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Irmãos, vocês acham que José entendeu completamente o que ele ouviu do anjo? Revelação de Deus? Vocês acham que, diante dessa mensagem tão fantástica, tão fabulosa, ele compreendeu todas as palavras e todas as implicações? Particularmente, eu penso que não. Nem sempre a realidade é facilmente visível aos olhos, mas Deus não deixa de se manifestar àqueles que confiam nele, ainda que nem tudo seja tão claro, ainda que nem tudo seja tão fácil de compreender. Mas Deus se manifestou. Deus disse para ele: não precisa ter medo. O que está acontecendo é comigo. Sou eu que estou agindo, José. O plano é maior do que você imagina. O plano é muito maior do que você pode pensar, conceber, imaginar, sonhar. Você está fazendo parte de um projeto cósmico. Não é apenas o seu projeto de vida, José. O seu projeto de vida, como você planejou, será inserido num projeto muito maior. José confiava em Deus. Foi o suficiente para ele.
foi o suficiente para ele. Interessante, irmãos, que a prerrogativa de dar nome ao filho era do pai. E o nome que o pai escolhia naquela cultura sempre tinha a ver com a história familiar. Quem é que deu o nome ao filho? Quem que escolheu o nome? Deus. Deus escolheu o nome. Não foi José. O pai escolhe o nome. José é meu filho, disse Deus por meio do anjo. É meu filho, José. Você está tendo o privilégio de participar desta história de amor eterna. O meu filho deverá se chamar Jesus. O nome indicaria sua missão. Ele viria para resolver nosso maior problema, o problema do coração. Não simplesmente um problema financeiro, não simplesmente um problema conjugal, não simplesmente um problema, um dilema interno, existencial, não simplesmente uma doença. Ele viria para resolver nosso maior problema, o coração de nossos problemas, o problema do nosso coração. Ele deveria se chamar Jesus, Salvador. Ele salvaria o seu povo, o povo que Deus lhe daria. Um povo eleito, um povo escolhido por Deus desde os dias da antiguidade, de seus pecados. O texto continua nos versículos 22 e 23. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Irmãos, aqui, mais uma vez, por inspiração divina, Mateus relaciona um texto do Antigo Testamento que ninguém enxergava dessa maneira. Um texto do Antigo Testamento que tem a ver com um período histórico de um rei chamado Acás, que foi mencionado na minha última palavra. E ali então, dentro de uma profecia, falando daquele momento histórico pelo qual Acás estava passando, em guerra, contra Israel, contra Síria. O profeta cita esse texto que está sendo colocado aqui por Mateus, dizendo: olha, Deus vai te dar um sinal, a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Então aquele texto foi citado numa situação específica do Antigo Testamento, e de repente aqui, por inspiração divina, Mateus relaciona esse texto ao nascimento do Senhor Jesus Cristo, e riquezas do Antigo Testamento começam a ser desvendadas. Riquezas então ocultas começam a surgir, tudo novo, tudo em primeira mão, e eles estavam vivenciando aquilo, situações perturbadoras. Como eu disse, nós nascemos com essa realidade.
para eles era tudo novo, a primeira vez. Virgem, a virgem conceberá e dará à luz um filho. Como Deus, o Senhor Jesus Cristo não teve mãe, como homem não teve pai. Alguém já disse isso. Como Deus, o Senhor Jesus Cristo não teve mãe, desde os dias da eternidade, Ele existe, eternamente gerado pelo Pai. Como homem não teve pai. Ele se encarnou por obra do Espírito no ventre de Maria. Ele teve uma mãe, mas ele não teve um pai humano. Isaías profetizou esta verdade há mais de 7 séculos. De início, Mateus e os outros apóstolos, 700 anos depois de Isaías, não tinham qualquer noção de que Isaías 7,14 se referia ao Senhor Jesus Cristo. Quanto mais o povo judeu em geral, quanto mais o povo judeu, mesmo porque eles não esperavam o Messias, Filho de Deus, que viria resolver o problema do pecado, o problema do coração, e por isso deveria nascer de uma virgem, para ser verdadeiro Deus, ser filho de Davi, ser filho de Abraão, para ser verdadeiro homem, nascendo de uma mulher, mas sem pai, para ser verdadeiro Deus. Isso não era tão importante para eles. Eles esperavam um Messias político glorioso, literalmente filho de Davi, da linhagem de Davi, homem de guerra, explorador, libertador, um Alexandre o Grande, que os libertaria do poder do Império Romano. Mas o texto diz, ele será chamado Emanuel. Ele será chamado Emanuel. Um título, não um nome, um título, que tem a ver com sua natureza. E aqui estabelece-se o princípio Emanuel, a presença de Deus do lado do seu povo. Mateus começa no capítulo 1 com o Emanuel e termina no capítulo 28 com o Emanuel, quando ele diz no último versículo, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele precisava ser Deus para cumprir a missão de nos salvar. Ele precisava ser o Emanuel, o Deus conosco. Quando nós lemos, irmãos, no livro dos Salmos, a gente vê algo também interessante que pode ser aplicado de forma profética. No Salmo 49, o versículo 7 diz assim, ao irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima, e cessará a tentativa para sempre. A redenção da alma deles é caríssima. Ninguém pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate. O Salvador precisava ser Deus. Não foi por meio de coisas corruptíveis como prata ou ouro que fomos resgatados do fútil procedimento que os nossos pais nos legaram desde Adão e Eva. Mas foi pelo sangue precioso. Mas foi pelo sangue precioso como de cordeiro sem defeito e sem mácula. O sangue de Cristo, o sangue do Emanuel. O advento do Redentor e José. O que fazer nessa situação vergonhosa? Eis o dilema de um justo. Nem sempre a realidade é facilmente visível aos olhos, mas Deus não deixa de se manifestar àqueles que confiam nele. E Deus, se manifestando a José, nos dá essas revelações acerca do advento do Redentor.
E em terceiro e último lugar, confiado em Deus, o justo obedece e é usado como instrumento nas mãos divinas. Confiado em Deus, o justo obedece e é usado por Deus como instrumento nas mãos divinas. Versículos 24 e 25. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor. Ponto. Nessa primeira oração, ele fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Ele despertou-se do sono e obedeceu. Foi obediente à revelação celestial e deu à sua mulher todo o apoio que ela precisava para cumprir a missão da qual Deus a incumbira. Deu a Maria todo o apoio. Todo o apoio. Com discernimento, José esperou mais um pouco antes de ter intimidade conjugal com sua esposa. Ele esperou o Filho de Deus nascer. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Ele obedeceu a Deus na sua revelação. O filho nasceu, foi chamado Jesus, conforme Deus lhe havia orientado. O pai escolhe o nome. Como aconteceu com Zacarias ao dar nome a seu filho, João Batista, pode ser que alguns tenham estranhado o nome Jesus. Caso tenha sido assim, José deve ter sorrido para dentro, calado, entre ele e Deus. Eles tinham um segredo. José sabia que o nome tinha tudo a ver com o pai. A última participação de José no Evangelho foi na cerimônia Bar Mitzvah, filho da lei ou filho do mandamento, na qual o Senhor Jesus Cristo foi levado por José ao templo para cumprir mais uma lei dos judeus, declarando sua transição para a vida adulta, sua responsabilidade diante de Deus pela guarda da lei divina. Foi José que levou seu filho, responsabilidade de pai, o apresentou no templo aos 12 anos para o Bar Mitzvah. José estava cuidando daquele que guardaria a lei de Deus por ele, que seria seu substituto diante de Deus. Veja só. O Senhor Jesus cumpriu toda a justiça. Mateus 3,15 vai mostrar isso. E ali José, então, como pai legal, o levou aquele que seria o seu representante diante de Deus e por meio de quem ele, José, seria salvo. Dos 12 aos 30 anos do Senhor Jesus Cristo, não temos informações nos evangelhos. Quando o Senhor Jesus Cristo começa seu ministério aos 30 anos, nós temos informações de Maria, nós temos informações de que a família havia crescido muito. 4 irmãos e pelo menos 2 irmãs. A família estava numerosa. Mas não temos mais informação de José. Possivelmente, é tido assim pelos historiadores, comentaristas, possivelmente José já havia falecido há algum tempo. É provável que tenha morrido novo,
Penso que Deus quis levá-lo logo para o céu, por amá-lo tanto, como fez com Enoque. Mas é só pensamento meu. Fato é que, confiado em Deus, o justo obedece e é usado como instrumento nas mãos divinas. O fato de conhecermos Jesus tem a ver com José também. Irmãos, como com José, aprendemos que Deus é paciente conosco e não nos deixa sem resposta em meio aos dilemas da vida. Deus, Ele sempre nos responde quando nós estamos com medo, quando nós estamos temendo, Ele nos responde. As intervenções de Deus em nossa vida não nos diminuem, nos promovem, não nos envergonham, nos honram. Ainda que à primeira vista não pareça ser essa a realidade. De repente Deus intervém na vida de José e ele leva um susto. Está dando tudo errado. Os meus planos estão desmoronando. Com José aprendemos que devemos crer em Deus mesmo sem entender tudo. Como dizia Agostinho, não entendo para crer, creio para entender. Jó viveu esta realidade. Com José aprendemos que podemos descansar em Deus ainda que a realidade do momento seja obscura. Deus sabe o que faz e nos explica o suficiente para descansarmos nele. Não precisamos entender tudo. Aquilo que é suficiente, Ele vai revelar a nós. E devemos descansar o nosso coração. Com José aprendemos que é muito bom saber que Deus usa seus servos justos e obedientes para seus propósitos. Deus quer te usar também, meu irmão, minha irmã. Coloque sua vida em ordem, se for o caso. Pode ser que esteja faltando isso para que Ele avance a obra que tem reservado para a sua história. Deus usa os seus servos obedientes e justos para seus propósitos. Acima de tudo, com José aprendemos como é bom saber que Deus entrou em nossa história mediante seu Filho. Como é bom saber que o Senhor Jesus Cristo, aquele que não conheceu pecado, se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Como é bom saber que o Senhor Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre, para que por sua pobreza nos tornássemos ricos. Como é bom saber que o Senhor Jesus Cristo anda conosco na terra. O princípio Emanuel, Ele anda conosco na terra, como andou com José, para que possamos andar com Ele no céu, por toda a eternidade. Louvado seja Jesus, o Emanuel. Falemos com Deus em mais uma palavra de oração.
Senhor, muito obrigado. Lhe agradecemos mais uma vez pelo advento do Redentor. Obrigado, Deus, por nos dar a sua palavra em nossas mãos e o seu Espírito em nosso coração, para que estas verdades sejam vida para a nossa vida. Mais do que informações, mais do que tradições, mais do que simples religião e religiosidade. Essas verdades se tornam a nossa própria essência, a nossa própria história. Obrigado por José, um homem do qual a sua palavra fala tão pouco, como fala pouco de Enoque. Mas penso, tão amado pelo Senhor, escolhido para uma obra tão monumental. Quem diria? Levar o Senhor Jesus ao templo para o Bar Mitzvah, a emancipação espiritual, cuidando do filho, legal, que ele sabia que não era dele, mas levando ao templo aquele que seria o seu substituto, e por meio de quem ele seria justificado. Obrigado por José, Senhor, e muito mais, infinitamente mais. Obrigado pelo Senhor Jesus Cristo. Quão maravilhoso esse nome é. Rei sobre todos, exaltado nas alturas, entronizado nos céus, como nós cantamos. Humilde veio à terra que criou, para que pudéssemos viver. Obrigado por Jesus, obrigado pelo Salvador. Obrigado pelo Emanuel, o Deus que se coloca do nosso lado, o Deus que se tornou um de nós, mas que nos acompanha, hoje por meio do seu Espírito, o Espírito Santo. Obrigado, Senhor, nós lhe agradecemos. Que não voltemos atrás, que não retrocedamos quando, por causa desse nome, precisemos assumir posições. Ainda que essas posições venham nos trazer algum desgaste social, ainda que essas posições venham nos fazer incompreendidos diante daqueles que ainda não enxergam essas realidades. Obrigado, Senhor, porque sempre o Senhor nos revela o que é necessário para o momento que estamos vivendo. O Senhor nunca nos deixa sem luz, mas muito comumente o Senhor nunca nos revela tudo de uma vez. Como justos devemos andar pela fé, crendo na condução do Senhor sobre a nossa vida. E que bom saber, Pai, pela nossa própria história, que o Senhor nunca nos desampara. E que privilégio é podermos ser usados pelo Senhor para os seus propósitos eternos, como José foi. Usa-nos, pois, Senhor, eis-nos aqui, que a obra do Senhor prossiga, este plano eterno, o mesmo plano no qual José foi inserido, que o Senhor também nos use, e que para a tua glória possamos ver o Senhor atuando, o Senhor agindo, nos usando como instrumentos. Que a nossa alegria seja nos ver como barro nas tuas mãos, para que o Senhor faça a obra. Obrigado, Senhor. Recebe a nossa oração,
nossa adoração, o nosso louvor. E muito obrigado porque o Senhor, Pai, Filho, Espírito Santo, Deus triuno, muito obrigado porque o Senhor não poupou qualquer esforço para que pudesse nos levar de volta para o Senhor. Obrigado, Pai. Muito obrigado. Que a nossa vida manifeste o quão gratos somos ao Senhor. Irmãos, ide em paz, e que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre vós e sobre o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para sempre. Amém.